Você acha que eu vou deixar uma empregada como você servir meus convidados? A voz de Bernardo cortou o salão como uma lâmina. Todos os olhares se voltaram para Dona Célia, que segurava a bandeja de cristal com as mãos trêmulas. O champanhe balançava perigosamente nas taças. Olha só, está até tremendo. Que patética! O salão principal da mansão dos Almeida estava repleto. Mais de 100 convidados, todos vestidos com roupas de grife, joias reluzentes, perfumes caros. Era a festa de aniversário de 28 anos de Bernardo, e ele tinha feito questão de que fosse o evento social do ano. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto, uma orquestra tocava ao fundo, garçons circulavam com bandejas de caviar e champanhe francês. Dona Célia, com seus 52 anos, usava o uniforme impecavelmente passado. Cabelos presos num coque apertado, postura ereta, apesar dos anos carregando bandejas e limpando pisos de mármore. Ela trabalhava na mansão havia apenas 6 meses, mas já conhecia bem o temperamento do filho dos patrões. Desculpe, senhor Bernardo, eu só estava... Estava o quê? Pensando? Ele deu uma risada cruel, que ecoou pelo salão. Alguns convidados riram junto, outros desviaram o olhar com desconforto. Gente como você não deveria pensar, deveria apenas obedecer. Bernardo Almeida tinha tudo que o dinheiro podia comprar. 1,85 de altura, corpo definido por personal trainers particulares, cabelo cortado por barbeiros que cobravam mais que o salário mensal de Dona Célia. Usava um terno italiano que custava o equivalente a um carro popular. Relógio suíço no pulso, sorrisinho prepotente no rosto. Ele arrancou a bandeja das mãos dela com um movimento brusco. As taças chacoalharam violentamente. Uma delas caiu, estilhaçando-se no piso de mármore italiano. O barulho do vidro quebrando silenciou a música por um instante. "Olha o que você fez!" Bernardo apontou para os cacos. "Sabe quanto custa essa taça? Claro que não sabe. Pessoas como você mal conseguem pagar o aluguel." Bernardo. A voz suave veio de uma mulher loira ao seu lado, Mariana, sua namorada do momento. "Não precisa." "Fica quieta, Mari. Isso não é da sua conta." Ele se virou novamente para Dona Célia. "Sabe o que vai acontecer agora? Esse valor vai sair do seu salário. Aliás, será que você ainda vai ter salário?" Dona Célia cerrou os punhos. Seus olhos, normalmente serenos, brilhavam com algo diferente. Não era raiva, não era medo, era dor. Uma dor profunda, antiga, que vinha de um lugar que ninguém ali conhecia. "Eu não quebrei a taça, senhor. O senhor a derrubou quando... Está me contrariando?" Bernardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. "Está dizendo que eu estou mentindo?" O silêncio no salão era sepulcral agora. Até a orquestra tinha parado de tocar. Todos observavam a cena, alguns com curiosidade mórbida, outros com pena. Mas ninguém se mexia. Ninguém se metia quando Bernardo estava naquele estado. "Não, senhor. Eu apenas... Sabe qual é o seu problema?" Bernardo cruzou os braços, olhando-a de cima. "Vocês, pobres, acham que merecem respeito, que são iguais a nós, mas não são. Nunca serão. Você está aqui porque eu permito. Meu pai permite. Você sobrevive das migalhas que caem da nossa mesa." Dona Célia engoliu em seco. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, mas ela se manteve de pé. Não abaixou a cabeça. Não desviou o olhar. E naquele momento, algo em seus olhos fez Bernardo sentir um arrepio estranho. Era como se ela o conhecesse, como se enxergasse através dele. "Pode ir limpar essa bagunça", ele disse, virando as costas. "E suma da minha vista." Dona Célia se abaixou lentamente e começou a recolher os cacos de vidro com as mãos. Um dos cacos cortou seu dedo. Ela estancou discretamente e seguiu. Ela nem pareceu notar. Bernardo já tinha voltado para o grupo de amigos, rindo alto, fazendo piadas, tirando selfies. Para ele, aquilo já estava esquecido.
Mais um momento corriqueiro, mais uma pessoa insignificante colocada no seu lugar. Mas Dona Célia não esqueceria. Enquanto recolhia os cacos, sua mente viajou para 28 anos atrás, para um berço vazio num orfanato, para um bebê que chorava a noite inteira, para abraços que embalavam aquele menino, para canções de ninar sussurradas no escuro. Ela olhou novamente para Bernardo, que agora brindava com os amigos. Ele não fazia ideia, não tinha a menor noção, e talvez fosse melhor assim, por enquanto. Dona Célia, a voz suave da governanta Ana, atirou dos pensamentos. Deixa que eu termino de limpar. Você está sangrando. Obrigada, Ana, mas eu consigo. Ele não deveria tratar ninguém assim. Ana sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. Não é certo. Dona Célia sorriu tristemente. A vida nem sempre é justa, minha filha. Mas a senhora sempre aguenta calada. Por quê? Porque havia coisas que Ana não sabia, que ninguém ali sabia. Segredos guardados há quase 3 décadas. Verdades que Dona Célia carregava como cicatrizes invisíveis. Um dia você vai entender. Foi tudo o que ela disse. As duas terminaram de limpar em silêncio. A festa continuou, a música recomeçou. Os convidados voltaram a conversar, a rir, a beber. Como se nada tivesse acontecido. Como se Dona Célia fosse apenas mais um objeto na decoração daquela mansão. Mas ela não era. E em breve, todos descobririam isso. Os dias seguintes à festa foram um inferno silencioso. Bernardo parecia ter encontrado um novo passatempo, tornar a vida de Dona Célia insuportável. Não era apenas ela, claro. Ele sempre tratou mal os funcionários, mas agora havia algo diferente. Uma crueldade direcionada, sistemática, como se ele precisasse provar algo. Célia! A voz dele ecoou pela mansão numa terça-feira de manhã. Eram 6 horas. Ela acabara de chegar para começar o turno. Ainda nem tinha trocado de roupa. Ela subiu as escadas correndo, o coração acelerado. Bernardo estava no corredor do 2º andar, de roupão de seda, cabelo bagunçado, cara de quem tinha acabado de acordar. Sim, senhor Bernardo. Ele apontou para o chão do corredor, imaculadamente limpo, brilhando. Isso aqui está uma porcaria. Quero que limpe tudo de novo. Agora. Dona Célia olhou para o piso de mármore. Ela mesma tinha limpado na véspera. Não havia uma mancha, uma marca sequer. Mas, senhor, eu limpei ontem à noite. Está me questionando? Ele se aproximou, olhos frios. Quero esse corredor brilhando, capricho máximo, agora! Ela respirou fundo. Segurou a vontade de responder, de gritar, de dizer tudo que estava entalado na garganta há semanas, mas apenas assentiu. Sim, senhor. E quando terminar, refaça a cama do quarto de hóspedes. Aquelas fronhas estão horríveis. As fronhas são novas, senhor. Foram trocadas. Você vai ficar aí me contrariando ou vai trabalhar? A voz dele explodiu no corredor. Dona Célia deu um passo para trás. Não de medo, mas de contenção, para não fazer algo que se arrependeria. Vou trabalhar, senhor. Bernardo sorriu. Aquele sorriso cruel que ele reservava para momentos assim. Ótimo! E outra coisa, minha namorada vem jantar hoje. Quero tudo perfeito. Se você estragar alguma coisa, pode juntar suas coisas. Ele deu as costas e voltou para o quarto, deixando Dona Célia sozinha no corredor. Na cozinha, os outros funcionários observavam tudo em silêncio. Ele tá pior, comentou Miguel, o motorista, enquanto tomava café. Nunca vi ele tão cruel. Pior com a Dona Célia. Ana, a governanta, mexeu o açúcar na xícara com força. Parece que pegou birra dela. Carlos, o caseiro, balançou a cabeça. Não é birra, é maldade mesmo. Ele sempre foi assim, mas está se superando. Alguém devia falar para o Dr. Almeida, sugeriu Marta, a cozinheira. O pai dele não sabe de metade das coisas que esse menino faz. Dr. Almeida viaja demais, Miguel respondeu. E quando está aqui, mal conversa com o filho. Aquele homem vive para o trabalho.
Mas a dona Célia não merece isso, Ana insistiu. Ela é a melhor funcionária que já passou por aqui, sempre educada, sempre fazendo tudo direito, nunca reclama. Exatamente por isso que ele implica com ela. Gente como o Bernardo não suporta quem tem dignidade. Ele quer todo mundo rastejando. Marta suspirou. Eu já vi muita coisa nessa casa em 10 anos de trabalho, mas nunca vi ninguém aguentar tanto quanto a Célia. Ela tem uma paciência que eu não sei de onde vem. Paciência ou segredo? Ana murmurou, quase para si mesma. Como assim? Miguel se virou. Nada, esquece. Ana levantou. Vou ajudar a dona Célia com a limpeza. Aquele menino tá abusando. Tum. O jantar com Mariana foi outro teste de resistência. Bernardo tinha pedido um menu elaborado. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo servido com precisão militar. E dona Célia era responsável por servir. Esse vinho está quente, Bernardo disse empurrando a taça. Traga outro, gelado. Sim, senhor. Ela voltou com uma nova garrafa. Serviu cuidadosamente. Agora está frio demais. Ele nem tinha provado. Você não consegue fazer nada certo? Mariana tocou o braço dele. Amor, está bom. Deixa ela em paz. Você não entende, Mari. Gente assim precisa aprender. Ele olhou para Dona Célia com desprezo. Precisa entender o lugar delas. Dona Célia manteve a expressão neutra, mas suas mãos, segurando a bandeja, tremiam levemente. A comida está maravilhosa. Mariana tentou aliviar o clima. Por favor, agradeça à cozinheira. Vou agradecer sim, senhora. Dona Célia se virou para sair. Espera. A voz de Bernardo a congelou. Esqueceu de algo? Ela olhou para a mesa. Tudo estava lá. Talheres, guardanapos, água, vinho. Não, senhor, está tudo. Você não pediu licença para se retirar. Ele recostou na cadeira, divertido. Educação básica. Mas o que eu posso esperar de alguém que provavelmente nem terminou a escola? As palavras cortaram fundo. Dona Célia tinha estudado, sim. Tinha se esforçado a vida toda. Mas Bernardo não sabia disso. Não queria saber. Para ele, ela era apenas mais uma empregada sem rosto. Com licença, senhor Bernardo. Senhorita Mariana. Sua voz saiu firme, mas baixa. Pode ir. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, como quem enxota um cachorro. Quando a porta da cozinha se fechou atrás dela, Dona Célia encostou na parede. Fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes. Dona Célia? Marta se aproximou. A senhora está bem? Estou, minha filha, estou. Por que a senhora aguenta? Eu já teria jogado a bandeja na cabeça daquele moleque. Dona Célia sorriu tristemente. Violência nunca resolveu nada, Marta. Mas ele não tem o direito de tratar a senhora assim. Ninguém tem. Eu sei. Ela abriu os olhos. E neles havia algo que Marta nunca tinha visto antes. Uma determinação, uma força. Mas tudo tem seu tempo. Na sexta-feira, Bernardo reuniu todos os funcionários no jardim. Estou insatisfeito com o trabalho de vocês, anunciou, andando de um lado para o outro como um general. As coisas não estão sendo feitas do jeito que eu quero. Então, a partir de agora, vou avaliar cada um pessoalmente. Miguel e Carlos trocaram olhares nervosos. Ana mordeu o lábio. Marta cruzou os braços. E quem não estiver à altura, Bernardo continuou, vai ser demitido. Simples assim. Senhor Bernardo, Ana ousou falar, todos nós estamos fazendo nosso melhor. Seu melhor não é bom o suficiente. Ele parou na frente dela. Principalmente você, Célia. Todos os olhares se voltaram para Dona Célia. Eu tenho recebido reclamações sobre seu trabalho. Bernardo mentiu descaradamente. Várias reclamações. De quem, senhor? Ela perguntou, voz firme. Isso não é da sua conta, mas saiba que está por um fio. Ele se aproximou mais. Um fio bem fino. Qualquer deslize e você está na rua, entendeu? Dona Célia o encarou. Por um momento, um silêncio tenso tomou conta do jardim. Ela poderia dizer tanta coisa, poderia revelar tanta coisa, mas não era a hora, ainda não.
Entendi, senhor Bernardo. Ótimo. Ele sorriu vitorioso. Podem voltar ao trabalho. Menos você, Célia. Você vai refazer todas as camas da casa. Todas. Sozinha. Eram 7 quartos. Trabalho para 3 pessoas. Sim, senhor. Enquanto os outros se dispersavam, Ana se aproximou de Dona Célia. Isso não está certo, ela sussurrou. A senhora precisa falar para o doutor Almeida. Não precisa, Ana. Eu aguento. Mas até quando? Dona Célia olhou para Bernardo, que já estava ao telefone, rindo de alguma piada. Até quando for necessário. E naquele momento, Ana percebeu algo. Dona Célia não estava apenas aguentando. Ela estava esperando por algo. Ou por alguém. A pergunta era, pelo quê? Dona Célia morava num pequeno apartamento a 40 minutos da mansão. Naquela noite de sábado, ela puxou uma caixa de sapatos velha do fundo do armário. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro, fotografias amareladas, documentos antigos, uma manta de bebê azul desbotada, um caderninho com anotações à mão. Ela pegou uma das fotos. Um bebê de poucos meses, olhos claros, uma marquinha de nascença no pescoço. O mesmo bebê que agora era o homem que a tratava como lixo. Bernardo, ela sussurrou, meu pequeno Bernardo. 28 anos atrás. Orfanato Santa Clara. Célia tinha 24 anos e trabalhava como cuidadora. Era uma noite fria de junho, quando a freira trouxe o bebê embrulhado numa manta suja, chorando desesperadamente. Encontraram na porta da igreja, irmã Beatriz disse. Sem bilhete, sem nada. Célia pegou o bebê nos braços. Ele estava gelado, com fome, assustado. Naquele momento, aconteceu uma conexão, um amor instantâneo. Eu cuido dele, ela disse, e cuidou. Quando todos iam embora, ela ficava. Embalava o bebê a noite inteira. Cantava canções de ninar. Ele não tinha nome oficial. Apenas bebê masculino 047. Mas ela o chamava de Bernardo. Durante 8 meses, ela foi tudo para aquele menino. Ele dava os primeiros sorrisos para ela. Esticava os bracinhos quando a via. Você vai se apegar demais, irmã Beatriz alertou. As crianças não ficam. Mas era tarde. Ela já tinha se apegado. Você vai ser alguém na vida, ela sussurrava. Vai ser amado. Vai ter uma família de verdade. Porque Célia sabia que era pobre, solteira, vivia num quartinho. Nunca poderia adotar aquele menino. E então eles apareceram. Dr. Roberto Almeida e Patrícia. Rico empresário e socialite. Casados 10 anos, sem filhos. Queriam adotar. Queremos um bebê, Patrícia disse. Um menino. E escolheram Bernardo. Célia sentiu o coração se despedaçar. É uma família boa, irmã Beatriz consolou. Ele vai ter tudo. No dia da adoção, ela o vestiu com a roupinha mais bonita. Beijou a testa dele 1000 vezes. Você vai ser feliz, ela sussurrou. Promete que vai ser um homem bom, gentil, que vai tratar as pessoas com respeito. Patrícia pegou Bernardo nos braços. Ele começou a chorar, estendendo os bracinhos para Célia. Aquilo quase a matou. Obrigada por cuidar tão bem dele, Patrícia disse. Foi uma honra, Célia conseguiu dizer, e levaram seu menino. A criança que ela amou como se fosse dela. Ela nunca imaginou que 28 anos depois voltaria a vê-lo. De volta ao presente, Dona Célia limpou as lágrimas. 6 meses atrás, viu o anúncio de emprego na mansão dos Almeida. O sobrenome a fez lembrar. Pesquisou, investigou e descobriu. Roberto e Patrícia Almeida, os mesmos, com um filho adotado, Bernardo, seu Bernardo. Por isso, aceitou o emprego. Por isso, aguentou calada. Por isso suportou as humilhações, porque uma parte dela ainda amava aquele menino, mesmo transformado em monstro. O que aconteceu com você? Ela perguntou à foto. Patrícia morrera de câncer quando Bernardo tinha 15 anos. Roberto mergulhou no trabalho, deixando o filho sozinho. Cresceu com dinheiro, mas sem limites, sem amor.
e se tornou isso, um homem cruel, arrogante, sem empatia. Dona Célia guardou a caixa e foi até a janela. Quanto tempo mais eu aguento? Sua paciência estava no limite. Ela tinha embalado aquele homem, tinha sido a primeira pessoa a amá-lo, e agora ele a tratava como se fosse nada. Talvez seja a hora dele saber, mas o medo a paralisava. E se ele não acreditasse, e se risse dela? Ela precisava das provas certas, do momento certo. Na segunda-feira, Dona Célia voltou à mansão determinada. Bernardo estava na sala, mexendo no celular. Quando a viu, fez aquela cara de nojo. Chegou atrasada. Cheguei no horário, senhor, 7 horas. Para mim está atrasada. Ele olhou para ela. Você tem cara de quem já trabalhou em muitos lugares. Quantos empregos perdeu? Nunca perdi um emprego, senhor. Ainda. Ele sorriu maldoso. Mas isso vai mudar em breve. Dona Célia o observou. Estudou cada traço do rosto dele. Os olhos que já foram tão puros. A boca que um dia sorriu para ela com amor. Posso fazer uma pergunta, senhor Bernardo? Depende. O senhor é feliz? Ele franziu a testa. O quê? É feliz? Com toda essa riqueza, esse poder, o senhor é feliz? Por um segundo algo passou pelos olhos dele, uma sombra, mas durou apenas um instante. Isso não é da sua conta. Agora saia da minha frente. Dona Célia se retirou, mas enquanto limpava o corredor, percebeu algo. Bernardo tinha uma foto no criado mudo. Dele pequeno com Patrícia. 5 anos. Sorriso enorme. Abraço apertado. Ele tinha sido feliz um dia. Tinha sido amado. O que tinha dado errado? Dona Célia, Ana apareceu. O doutor Almeida voltou de viagem. Quer falar com todos amanhã cedo. O pai de Bernardo. O homem que o adotou. Tudo bem. Obrigada, Ana. Talvez fosse a hora de revelar a verdade. Mas para quem? Para o pai? Para o filho? Dona Célia ainda não sabia, mas uma coisa era certa. Sua paciência estava no fim. E quando acabasse, todos descobririam quem ela realmente era. A terça-feira amanheceu com céu cinzento. Dona Célia acordou mais cedo que o normal, com um peso no peito. Algo no ar dizia que aquele seria um dia diferente. Ela pegou a caixa de sapatos do armário novamente. Olhou as fotos, os documentos. Guardou tudo numa pasta discreta dentro da bolsa. Não sabia se usaria, mas precisava estar preparada. Hoje, ela sussurrou para o reflexo no espelho. Se for hoje, que seja. A mansão estava agitada quando ela chegou. Dr. Roberto Almeida tinha voltado de viagem e convocado uma reunião com todos os funcionários às 9 da manhã. Ele parece bravo, Ana comentou na cozinha nervosa. Acho que alguém fez alguma coisa errada. Não fizemos nada, Carlos respondeu. A gente trabalha direito aqui. Deve ser coisa do Bernardo, Miguel murmurou. Aquele menino só arruma problema. Às 9 horas, todos se reuniram na sala de estar. Dr. Roberto entrou com sua pasta executiva, terno impecável, postura séria. Aos 58 anos, ele ainda era imponente. Cabelos grisalhos, óculos de grau, expressão cansada de quem vivia mais no escritório que em casa. Bom dia a todos, ele começou. Fui breve. Estarei viajando novamente amanhã, mas precisava resolver alguns assuntos da casa. Bernardo desceu as escadas naquele momento, de moletom de grife, chinelos caros, cara de sono. Nem cumprimentou ninguém. Bernardo, sente-se, o pai ordenou seco. Por que eu preciso estar aqui? Porque eu estou mandando. Sente. Bernardo revirou os olhos, mas obedeceu. Sentou-se no sofá com a pose de quem estava fazendo um favor. Recebi algumas reclamações. Dr. Roberto continuou, olhando para os funcionários. Sobre o tratamento que vocês estão recebendo aqui dentro. Bernardo se mexeu desconfortável no sofá. Quero deixar claro que esta casa deve funcionar com respeito mútuo, o pai falou. Todos vocês são profissionais competentes e merecem ser tratados com dignidade. Pai, isso é... Silêncio, Bernardo.
A voz de Roberto cortou como chicote. Eu estou falando. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Dona Célia observava tudo, mãos entrelaçadas, coração disparado. Gostaria que vocês se sentissem à vontade para me procurar se houver qualquer problema, Roberto concluiu. Minha porta está sempre aberta. Foi quando Bernardo soltou uma risada sarcástica. Isso é ridículo. Você nem está aqui na maioria do tempo e agora quer bancar o paizão preocupado? Bernardo, não é hora. Não, pai. Você quer falar de respeito? Você que me deixou sozinho desde os 15 anos, que escolheu o trabalho ao invés do filho? A tensão na sala se tornou palpável. Os funcionários trocaram olhares desconfortáveis. Não vamos discutir isso aqui, Roberto disse controlado. Por que não? Eles já sabem. Todos sabem que você é um pai ausente. Bernardo se levantou. E agora quer me dar lição de moral por causa de empregados? Empregados? Roberto elevou a voz pela primeira vez. São pessoas, Bernardo. Pessoas que trabalham, que têm famílias, sonhos, histórias. Histórias? Bernardo riu com desprezo. Que histórias? Gente assim não tem história. Nascem pobres, morrem pobres. Simples. Foi a gota d'água. Dona Célia se levantou da cadeira. Suas pernas tremiam, mas ela se manteve firme. Posso falar, doutor Roberto? Todos os olhares se voltaram para ela. Roberto assentiu, surpreso. Claro, Célia. Ela respirou fundo. 28 anos de segredo, 6 meses de humilhações, toda uma vida de amor não correspondido. Tudo veio à tona naquele momento. O senhor está errado, Bernardo. Ela começou. Voz firme, mas embargada. Errado sobre muita coisa, principalmente sobre mim. Ah, é? Ele cruzou os braços, arrogante. E o que uma empregada poderia me dizer que eu já não sei? Que eu fui quem te criou no orfanato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bernardo piscou, processando as palavras. O quê? Você me ouviu? Dona Célia deu um passo à frente. Fui eu quem te criou. Eu trabalhava no orfanato Santa Clara. Você chegou lá com 2 semanas de vida, abandonado na porta da igreja, sem bilhete, sem nome, sem nada. Isso é... Você está inventando isso para quê, Bernardo? Para conseguir o quê? Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu te cuidei durante 8 meses. Fui eu quem te embalou quando você chorava a noite inteira. Fui eu quem te alimentou, trocou suas fraldas, cantou canções de ninar. Roberto tinha se levantado também, pálido. Célia, você está dizendo que... Estou dizendo que antes de vocês o adotarem, eu fui a primeira pessoa a amar esse menino. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou a pasta. E eu tenho provas. Ela espalhou as fotos na mesa de centro. Fotos antigas, amareladas. Um bebê nos braços de uma mulher jovem. A mesma mulher que agora estava ali, 28 anos mais velha. Bernardo se aproximou, incrédulo. Pegou uma das fotos. Seus dedos tremiam. Essa marca de nascença no seu pescoço. Dona Célia apontou. Em forma de meia-lua. Você ainda tem. Eu vi quando você estava sem camisa na piscina semana passada. Bernardo levou a mão ao pescoço instintivamente. A marca estava lá. Sempre esteve. E esse documento, ela mostrou um papel velho. É o registro do orfanato. Bebê masculino 047. Data de entrada. 15 de junho de 1997. A mesma data que está na sua certidão de nascimento original, Sr. Roberto. O senhor sabe disso. Roberto pegou o documento, olhos marejados. É verdade. Essa é a data... Nós, quando adotamos o Bernardo, nos disseram que ele tinha sido abandonado em junho. Fui eu quem o recebeu. Dona Célia continuou, voz quebrando. Um bebê tão pequeno, tão indefeso. Eu prometi a mim mesma que cuidaria dele como se fosse meu. E cuidei. Durante 8 meses, fui a única mãe que ele conheceu. Por que nunca disse nada? Roberto perguntou. Porque não era meu lugar.
Ela limpou as lágrimas. Eu era apenas uma cuidadora, pobre, solteira. Quando vocês apareceram, eu sabia que poderiam dar a ele tudo o que eu não podia. Uma família, uma casa, um futuro. Bernardo estava parado, foto na mão, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. No dia da adoção, Dona Célia continuou. Você chorou tanto, esticou os bracinhos para mim. E eu morri um pouco naquele dia. Mas deixei você ir porque te amava, porque queria o melhor para você. Então, por que voltou? Bernardo perguntou, voz rouca. Por que aceitou trabalhar aqui? Porque eu precisava saber, precisava ver com meus próprios olhos se você tinha se tornado o homem que eu sonhei para você. Ela soltou um sorriso triste. E descobri que não. Descobri que você se tornou alguém cruel. Alguém que trata as pessoas como lixo. E isso partiu meu coração de novo. E Célia! Roberto se aproximou. Nós não sabíamos. Patrícia nunca mencionou. Sua esposa não sabia. Ninguém sabia. Era um segredo que eu guardei por 28 anos. Dona Célia olhou diretamente para Bernardo. Mas não aguento mais ver você destruir tudo que tentei construir. Não aguento mais ser humilhada pelo menino que eu embalei nos braços. Bernardo deixou a foto cair. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos. Eu não... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Você tem todo o direito de não acreditar em mim, Dona Célia disse. Mas as provas estão aí. Os documentos, as fotos, a marca de nascença, tudo. Ana, Miguel, Carlos e Marta estavam boquiabertos. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Roberto pegou todas as fotos, olhou uma por uma. Depois olhou para Dona Célia e, finalmente, olhou para o filho. Bernardo, ele disse, voz pesada. Essa mulher te amou quando ninguém mais o fez. Te salvou. E você a tratou como nada. Bernardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Eu não quero nada de você, Dona Célia disse. Não quero dinheiro, não quero reconhecimento. Só queria que você soubesse, que você entendesse que as pessoas que você julga, que você humilha, todas têm histórias, todas têm valor, todas merecem respeito. Ela pegou a bolsa, pronta para sair. Onde você vai? Roberto perguntou. Para casa. Meu trabalho aqui acabou. Não. A voz fraca veio de Bernardo. Não vá. Dona Célia parou na porta, se virou. Bernardo estava de joelhos no chão, rosto nas mãos, chorando. Não era choro de raiva. Era choro de remorso, de vergonha, de dor. Me desculpa, ele soluçou. Me desculpa. Eu não sabia. Deus, o que eu fiz? Ninguém sabia o que fazer. O momento era pesado demais, denso demais. Bernardo de joelhos, chorando. Dona Célia parada na porta, dilacerada entre ir embora e ficar. Roberto em pé, processando uma verdade que mudava tudo. Foi Roberto quem quebrou o silêncio. Todos vocês podem se retirar. Ele disse aos funcionários, voz firme, mas gentil. Obrigado pela paciência. Podem ter o resto do dia de folga, com pagamento. Ana, Miguel, Carlos e Marta saíram rapidamente, mas não sem antes lançar olhares de solidariedade para Dona Célia. Quando a porta se fechou, apenas 3 pessoas permaneceram na sala. Célia, por favor, Roberto apontou para o sofá. Sente-se, precisamos conversar. Ela hesitou, mas voltou. Sentou-se na ponta do sofá, mãos entrelaçadas no colo. Bernardo continuava no chão, incapaz de levantar o rosto. Roberto se sentou numa poltrona, tirou os óculos, passou a mão pelo rosto. Me conte tudo, ele pediu. Desde o início. Por favor. Dona Célia respirou fundo. Era hora de abrir completamente aquela ferida antiga. Eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar no orfanato Santa Clara. Ela começou, voz suave, mas firme. Era 1997. Eu tinha acabado de perder minha mãe e precisava de um emprego.
A irmã Beatriz me contratou como cuidadora. Roberto ouvia atentamente. Bernardo tinha levantado o rosto, mas não conseguia olhar para ela. O trabalho era difícil. Muitas crianças, poucos funcionários, pouco dinheiro, mas eu amava. Cada criança que passava por ali levava um pedaço de mim. Ela sorriu tristemente. Até que uma noite de junho, tudo mudou. A noite que eu cheguei, Bernardo murmurou. Sim, era uma terça-feira, por volta das 10 da noite. Estava chovendo forte. A irmã Beatriz bateu na porta do dormitório das cuidadoras, desesperada. Ela tinha um embrulho nos braços. Dona Célia fechou os olhos, revivendo cada detalhe. Quando ela abriu a manta, viu um bebê minúsculo. Não devia ter mais que 2 semanas. Estava roxo de frio, chorando com tanta força que parecia que ia sufocar. A irmã disse que o padre encontrou você na porta da igreja, dentro de uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão, Bernardo repetiu, voz quebrada. Sem bilhete, sem explicação, apenas um bebê abandonado. Dona Célia abriu os olhos, olhando para ele. Eu peguei você nos braços e... Foi amor à primeira vista. Eu sei que parece estranho dizer isso, mas foi. Você parou de chorar assim que encostou no meu peito, como se soubesse que estava seguro. Roberto limpou uma lágrima discreta. Naquela noite fiquei com você. Não consegui largar. Te dei banho em água morna, te alimentei, te embalei. Você tinha uma fome desesperada, fome de comida e de afeto. Os médicos disseram algo? Roberto perguntou. Disseram que você era saudável, apesar de estar desnutrido. Não tinha ferimentos, não tinha sinais de violência. Apenas abandono. Dona Célia balançou a cabeça. A polícia procurou pela mãe biológica durante semanas. Nunca encontraram. Você era oficialmente um órfão. Bernardo soluçou. Minha mãe me jogou fora. Não sabemos as razões dela, Dona Célia disse gentilmente. Talvez fosse jovem demais, talvez estivesse em perigo, talvez não tivesse escolha. Não podemos julgar. Mas você não me abandonou. Bernardo olhou para ela pela primeira vez. Você ficou. Fiquei. Durante 8 meses. E foram os 8 meses mais felizes e mais dolorosos da minha vida. Ela pegou mais fotos da pasta e espalhou na mesa. Essa aqui foi no seu primeiro banho de sol. Você tinha 3 semanas. Essa foi no dia que você sorriu pela primeira vez. 2 meses. Essa aqui, você estava começando a sentar sozinho. 6 meses. Roberto pegou as fotos maravilhado. Olha só, ele era tão pequeno. Era. E era meu. Pelo menos eu sentia que era. Dona Célia sorriu com tristeza. Eu fazia turnos extras só para ficar mais tempo com você. Trocava de folga com outras cuidadoras. As irmãs me alertavam para não me apegar, mas eu não conseguia evitar. Você o nomeou Bernardo, Roberto disse. Sim, era o nome do meu pai. Ele morreu quando eu era criança, mas lembro da bondade dele, da gentileza. Achei que se eu te desse esse nome, você cresceria com essas qualidades. Bernardo enterrou o rosto nas mãos novamente. Eu cantava para você todas as noites, Dona Célia continuou. Aquela música, brilha, brilha, estrelinha, você adorava, parava de chorar na hora. Às vezes eu cantava até você dormir e continuava cantando só para ver você em paz. Então nós aparecemos, Roberto disse baixinho. Sim, vocês apareceram em fevereiro de 1998. Eu estava dando mamadeira para você quando a irmã Beatriz trouxe o casal para conhecer as crianças. Dona Célia olhou para Roberto. Lembro de vocês perfeitamente. A senhora Patrícia usava um vestido azul claro. Tinha um sorriso gentil. O senhor estava de terno. Parecia nervoso. Roberto assentiu, emocionado. Patrícia estava tão ansiosa. Tínhamos tentado ter filhos por 10 anos. Eu vi o amor nos olhos dela quando olhou para o Bernardo, Dona Célia disse, e soube na hora que vocês o levariam e que eu o perderia. Você poderia ter se oposto,
Roberto disse. Poderia o quê? Pedir para ficar com ele? Eu era pobre, solteira, vivia num quartinho alugado. O que eu podia oferecer comparado ao que vocês podiam dar? Ela balançou a cabeça. Não. Eu tinha que deixá-lo ir, mesmo que me destruísse por dentro. O processo de adoção demorou 2 meses, Roberto lembrou. Nesse tempo, visitamos o orfanato várias vezes. Eu sei, e cada visita era uma tortura. Ver a senhora Patrícia pegando ele no colo, ver você brincando com ele, ver o amor de vocês crescendo. Dona Célia limpou uma lágrima. Mas também era lindo, porque eu sabia que ele seria amado, que teria uma chance. No dia que levamos ele embora, Roberto começou. Ele chorou tanto, Dona Célia completou. Esticou os bracinhos para mim. E eu quase corri atrás de vocês. Quase implorei para ficarem mais um dia. Mas não fiz, porque não era sobre mim. Era sobre ele. Bernardo levantou-se do chão e foi até a janela, de costas para eles. Seus ombros tremiam. Depois que vocês foram embora, eu não consegui mais trabalhar no orfanato. Dona Célia admitiu. Cada bebê que chegava me lembrava dele. Pedi demissão 3 meses depois. E passou 28 anos sem saber dele, Roberto disse. Sem saber, mas nunca esquecendo. Ela tocou a pasta com as fotos. Guardei tudo, cada foto, cada memória. Era tudo o que eu tinha. E quando você descobriu que eu estava aqui, Bernardo perguntou ainda de costas. Foi acidental. Vi o anúncio de emprego há 6 meses, Mansão dos Almeida. O sobrenome me chamou a atenção. Pesquisei na internet e vi a foto do Dr. Roberto numa revista de negócios. Reconheci na hora. E você veio, Bernardo se virou. Vim, porque precisava saber. Precisava ver se você estava bem, se era feliz, se tinha se tornado o homem que eu sonhei. E eu não era, ele disse, voz grossa. Eu era um monstro. Você era perdido, Dona Célia corrigiu suavemente. Há uma diferença. Roberto se levantou, foi até o filho, colocou a mão no ombro dele. Patrícia te amava tanto, ele disse. Quando ela morreu, eu não soube lidar. Mergulhei no trabalho. Te deixei sozinho. E você cresceu com tudo, menos o que realmente precisava. Amor. Bernardo sussurrou. Eu cresci sem amor. Não, Dona Célia se levantou também. Você cresceu sem saber reconhecer o amor, porque ele sempre esteve lá, no cuidado das babás, no trabalho duro dos funcionários, no esforço do seu pai para dar a você uma vida boa. E ela hesitou, no coração de uma cuidadora que nunca te esqueceu. Bernardo olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez, viu a mulher por trás da empregada. Viu a história, viu a dor, viu o amor. Por que você aguentou? Ele perguntou. Por que não revelou antes? Por que deixou eu te humilhar? Porque eu tinha esperança, esperança que você acordaria, que algo dentro de você lembraria da bondade. Ela sorriu tristemente. E porque, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda te ama, não como mãe. Eu sei que não sou sua mãe, mas como alguém que te conheceu primeiro, que te segurou primeiro, que sonhou com você primeiro. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável, era reflexivo. Pesado de emoção, mas também de compreensão. Eu não mereço seu perdão, Bernardo disse finalmente. Não é sobre merecer, Dona Célia respondeu. É sobre escolher ser diferente a partir de agora. Roberto Almeida caminhou até a janela, observando o jardim impecável da mansão. Suas mãos tremiam ligeiramente. Durante anos, ele tinha sido o homem de negócios implacável, o empresário que nunca demonstrava fraqueza. Mas naquele momento, era apenas um pai, confrontando seus próprios erros. Célia, ele disse sem se virar, posso fazer uma pergunta? Claro, Dr. Roberto. Por que aceitou trabalhar aqui? A verdade completa. Dona Célia olhou para Bernardo, depois para Roberto. Porque quando vi que vocês tinham adotado um filho, que o nome dele era Bernardo,
Eu precisava ter certeza. Precisava saber se era ele. Meu pequeno Bernardo. Ela pausou. E quando confirmei, eu não consegui ir embora. Mesmo sabendo que seria doloroso. Você veio para vigiá-lo, Roberto afirmou. Vim para amá-lo de longe, para ter certeza que estava bem. Ela baixou os olhos. Mas o que encontrei me partiu o coração. Roberto finalmente se virou, encarando o filho. Bernardo, sente-se. Pai, eu... Sente-se. A voz foi dura, mas carregada de emoção. Bernardo obedeceu, afundando no sofá. Parecia menor agora, vulnerável. Nada do playboy arrogante de horas atrás. Roberto se posicionou à frente dele, de pé. Sua mãe, Patrícia, foi a mulher mais gentil que já conheci, ele começou. Quando finalmente conseguimos te adotar, ela chorou de felicidade por 3 dias seguidos. Você era o sonho dela, o milagre que esperamos por 10 anos. Bernardo engoliu em seco. Ela te criou com tanto amor. Te ensinou a ler, a andar de bicicleta, a ser gentil com os outros. Roberto apertou os punhos. E quando ela morreu, eu falhei com você, completamente. Pai, não me interrompa. Roberto respirou fundo. Eu estava tão perdido na minha dor que esqueci que você também estava sofrendo. Você tinha 15 anos e acabara de perder a mãe. E eu fugi. Mergulhei no trabalho. Te deixei sozinho nessa mansão enorme, com dinheiro e sem orientação. Você estava trabalhando para dar o melhor para mim. Bernardo tentou defender. Não! Roberto bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Eu estava fugindo da dor, fugindo da responsabilidade de ser pai, e olha no que você se transformou. O silêncio foi cortante. Você se tornou tudo que Patrícia teria detestado. Roberto continuou, lágrimas escorrendo livremente agora. Arrogante, cruel, preconceituoso. Você humilha pessoas que trabalham honestamente. Trata seres humanos como se fossem lixo. Eu sei, Bernardo sussurrou, voz quebrada. E o pior, Roberto se abaixou, ficando no nível dos olhos do filho. A mulher que você mais humilhou, que você mais desprezou, foi justamente aquela que te salvou. Que te deu amor quando você não tinha ninguém. Que te segurou quando você estava abandonado numa caixa de papelão. Bernardo começou a chorar novamente, soluços violentos sacudindo seu corpo. Eu falhei como pai. Roberto admitiu, voz quebrada. Falhei em te ensinar valores. Falhei em te mostrar que dinheiro não define caráter. Falhei em fazer você entender que todo ser humano tem dignidade. Dona Célia se aproximou, tocando gentilmente o ombro de Roberto. Doutor Roberto, o senhor fez o melhor que pôde. Não, Célia, não fiz. Ele olhou para ela. E você aguentou meses de abuso calada. Por quê? Porque não veio até mim. Porque não era sobre mim, ela respondeu. Era sobre dar a ele a chance de acordar, de escolher ser diferente. Roberto balançou a cabeça, admirado com a força daquela mulher. Você é mais mãe para ele do que eu fui pai nos últimos 13 anos. Não diga isso, Dona Célia pediu. O senhor estava ferido. Perdeu a esposa. A dor faz coisas estranhas com as pessoas. Mas a dor não é desculpa para abandonar um filho. Roberto se endireitou. E nunca mais vai ser. Ele se virou para Bernardo. A partir de hoje, as coisas vão mudar nesta casa. Você vai aprender o que significa trabalhar, o que significa respeito, e vai começar pedindo desculpas. Para quem? Bernardo perguntou, limpando o rosto. Para todos. Para cada funcionário que você humilhou. Para cada pessoa que você fez sentir pequena. Roberto apontou para Dona Célia. E especialmente para ela. Bernardo levantou-se lentamente. Caminhou até Dona Célia. Suas pernas tremiam. Quando chegou na frente dela, ajoelhou-se novamente. Dona Célia, ele começou, voz entrecortada. Eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto, o quanto me arrependo. Ela colocou a mão gentilmente sobre a cabeça dele. Eu te perdoo, Bernardo. Como?
Ele olhou para cima, olhos vermelhos. Como você pode me perdoar depois de tudo? Porque perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar o ódio envenenar seu coração. Ela sorriu tristemente. E porque eu vi o bebê que você foi. Sei que lá no fundo esse bebê ainda existe. Eu não sei se existe, Bernardo confessou. Não sei quem eu sou sem a arrogância. Então está na hora de descobrir, Roberto disse, e eu vou estar aqui dessa vez, não como um pai ausente, mas como um pai presente. Dona Célia ajudou Bernardo a se levantar. Por que aceitou trabalhar aqui? Bernardo perguntou novamente. A verdade é que você não disse. Ela hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. Porque quando você foi adotado, eu fiz uma promessa. Prometi que se algum dia tivesse a chance de vê-lo novamente, eu garantiria que estava bem, que estava feliz, que tinha se tornado um bom homem. Ela tocou o rosto dele gentilmente. E quando descobri que não estava, decidi ficar. Porque ainda tinha esperança em você. Esperança que eu quase destruí, Bernardo disse. Mas não destruiu. Porque estamos aqui agora. E agora você tem uma escolha. Continuar sendo quem você era ou se tornar quem você pode ser. Roberto se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Seu nome significa forte como um urso, sabia? Ele disse. Patrícia escolheu manter o nome que Célia te deu. Ela disse que um nome dado com amor deveria ser honrado. Ela sabia? Bernardo perguntou surpreso. Sabia que alguém tinha te nomeado no orfanato. Não sabia quem ou porquê, mas respeitou. Roberto olhou para Dona Célia. Talvez ela soubesse de alguma forma que aquele nome carregava amor. Patrícia era sábia, Dona Célia disse. Era. E ela estaria orgulhosa de você agora, Célia, do que fez, de como amou meu filho mesmo quando ele não merecia. Todo mundo merece amor, Dr. Roberto. A questão é se escolhemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Bernardo olhou para os dois. Seu pai, finalmente presente, e a mulher que o salvou, ainda ali, ainda acreditando nele. Eu escolho aceitar, ele disse, e escolho mudar. Não sei como, mas vou tentar. É tudo o que pedimos, Roberto respondeu. Tentativa sincera. 3 meses depois, a mansão dos Almeida tinha mudado. Não fisicamente, mas energeticamente. Havia algo diferente no ar, algo mais leve, mais humano. Dona Célia entrou pela porta da frente às 7 da manhã, como sempre. Mas agora não usava uniforme de empregada. Roberto tinha insistido que todos os funcionários usassem roupas confortáveis e dignas. Vocês não são servos, são profissionais, ele dissera. Bom dia, Dona Célia. Ana cumprimentou com um sorriso largo. Café está pronto. Bom dia, minha filha. Como foi seu fim de semana? Ótimo. O Dr. Roberto nos deu folga remunerada. Aproveitei para visitar minha mãe. Na cozinha, Miguel e Carlos conversavam animados sobre futebol. Marta preparava o café da manhã assobiando uma música. O ambiente era completamente diferente. Dona Célia! A voz de Bernardo veio da porta. Ela se virou. 3 meses tinham feito uma transformação visível nele. Os olhos não tinham mais aquela frieza. O sorriso não tinha mais crueldade. Ele usava roupas simples, jeans e camiseta, nada das marcas extravagantes de antes. Bom dia, Bernardo. Bom dia. Ele entrou na cozinha. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Bernardo, responderam em coro. Ele serviu seu próprio café. Não esperou ser servido. Sentou-se à mesa com os funcionários, não numa mesa separada. Como foi a reunião de ontem? Dona Célia perguntou. Boa, eu e meu pai estamos reestruturando a empresa, criando programas sociais, melhores condições para os funcionários. Ele sorriu genuinamente. Está sendo desafiador, mas gratificante. Roberto tinha colocado Bernardo para trabalhar de verdade, não num cargo alto e fácil. Começou de baixo, no setor administrativo, aprendendo cada departamento, conhecendo cada funcionário pelo nome. Estou orgulhosa de você, Dona Célia disse. As palavras atingiram Bernardo em cheio, seus olhos marejaram.
Significa muito vindo de você. Mais tarde, Bernardo procurou Dona Célia no jardim. Ela estava regando as flores, algo que fazia porque gostava, não porque era obrigada. Posso falar com você? Sempre. Eles se sentaram no banco sob a jabuticabeira. O mesmo lugar onde, meses atrás, ele havia feito comentários cruéis sobre ela para os amigos. Eu tenho pensado muito, Bernardo começou. Sobre tudo. Sobre quem eu era. Sobre quem eu quero ser. E quem você quer ser. Alguém que honre o amor que recebi, da minha mãe Patrícia, do meu pai e... Ele olhou para ela. De você. Dona Célia sorriu, tocando a mão dele. Você já está sendo essa pessoa. Mas tenho tanto a compensar. Tantas pessoas que machuquei. A redenção não acontece de uma vez, Bernardo. É um processo diário, uma escolha constante. Ele assentiu, pensativo. Eu queria te perguntar algo, ele disse nervoso. E pode dizer não. Eu vou entender completamente. O que é? Eu gostaria que você participasse mais da minha vida. Não como empregada, como alguém importante. Como família. Dona Célia sentiu as lágrimas subirem. Eu não estou pedindo para você ser minha mãe. Bernardo rapidamente esclareceu. Eu tive uma mãe maravilhosa. Patrícia sempre será minha mãe. Mas você é especial. Você me deu a primeira chance de vida. E agora está me dando a segunda chance de ser humano. Eu adoraria fazer parte da sua vida, ela disse, emocionada. Meu pai também quer, na verdade... Bernardo hesitou. Ele está apaixonado por você. Dona Célia arregalou os olhos. O quê? Eu sei reconhecer quando alguém está apaixonado. E meu pai está. Bernardo sorriu. Do jeito que ele olha para você, como ele sempre pergunta sobre você, como ele fica diferente quando você está por perto. Bernardo, isso é inesperado? Eu sei. Mas também é bonito. Vocês dois merecem ser felizes. Naquele momento, Roberto apareceu no jardim como se seus ouvidos tivessem queimado. Posso interromper? Na verdade, pai, eu já estava saindo. Bernardo se levantou, piscou para Dona Célia e saiu, deixando os dois sozinhos. Roberto se sentou no lugar que Bernardo ocupava. Ficou em silêncio por um momento, apenas observando as flores. Célia, ele finalmente disse, você mudou nossa vida, minha e do meu filho. Vocês mudaram a própria vida. Eu só estava aqui. Não, você foi o catalisador, a força que nos fez acordar. Ele se virou para ela. E eu gostaria de poder retribuir de alguma forma. Não precisa retribuir nada, mas eu quero te dar tudo o que você merece. Segurança, conforto, respeito. Ele pausou. Amor. Dona Célia sentiu o coração acelerar. Roberto, eu sei que pode parecer estranho. Eu sei que sou mais velho, que vivemos mundos diferentes. Mas nos últimos meses eu aprendi que o que importa não é de onde viemos, mas quem escolhemos ser. Ele pegou a mão dela. E eu escolho ser alguém melhor ao seu lado. Você honra a memória de Patrícia dizendo isso? Patrícia me faria a mesma pergunta. Ele sorriu. E eu diria a ela o que estou dizendo a você. Sim, porque ela me ensinou que amor não é posse, é liberdade, e ela gostaria de me ver feliz de novo. Dona Célia olhou para aquele homem. Não o empresário rico, não o doutor Almeida, mas Roberto, o pai que acordou, o homem que escolheu mudar. Eu aceito ser parte da sua vida, ela disse, e da vida do Bernardo, como família. Roberto sorriu, aliviado e feliz. 6 meses depois, a mansão sediou um jantar diferente. Não uma festa extravagante. Um jantar simples, íntimo, com as pessoas que realmente importavam. Ana, Miguel, Carlos e Marta estavam sentados à mesa principal. Não servindo, participando. Roberto estava na cabeceira, sorrindo. Ao seu lado, Dona Célia, com um vestido simples, mas elegante, e Bernardo, não mais o playboy arrogante, mas um homem em transformação,
mais humilde, mais gentil, mais humano. Gostaria de fazer um brinde. Roberto se levantou, taça na mão. Há segunda chances. Há pessoas que nos fazem enxergar nossos erros. E a família, não aquela definida por sangue, mas por escolha. Todos ergueram suas taças. A dona Célia, Bernardo acrescentou, olhos brilhando. A mulher que me salvou 2 vezes. Uma vez de um berço vazio, outra vez de um coração vazio. A dona Célia, todos repetiram. Ela limpou as lágrimas, olhando ao redor, para aquelas pessoas, aquele lugar, aquele momento. 28 anos atrás, ela tinha embalado um bebê abandonado, sem saber o que o futuro traria. Tinha amado sem esperar nada em troca. Tinha deixado ir, mesmo que doesse. E agora, décadas depois, aquele amor tinha voltado, transformado, amadurecido, mas ainda vivo. Obrigada, ela disse, voz embargada. Obrigada por me deixarem fazer parte dessa família. Bernardo se levantou e a abraçou. Um abraço longo, apertado, cheio de gratidão e amor. Obrigado por nunca desistir de mim, ele sussurrou. Nunca desistirei, ela respondeu. E naquele abraço, todas as humilhações foram apagadas. Toda a dor foi transformada. Todo o ódio virou amor. Porque no final, o que vale não é onde começamos, é onde escolhemos chegar. E eles tinham escolhido o perdão, a redenção, a justiça verdadeira, a justiça do coração. Se esta história te fez pensar sobre respeito e segundas chances, deixa seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E eu quero te ouvir. Qual momento mais te tocou? Você já viu alguém mudar de verdade? Comenta aqui embaixo e bora conversar nos primeiros minutos. Ah, se ainda não é inscrito, aproveita e se junta ao canal para mais histórias que viram o jogo. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por estar comigo até aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir esta mensagem.